Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos navegar pela história observando o nosso objeto de conhecimento. Aula 42, os conflitos do século XXI e a questão do terrorismo, com o detalhamento, questão do terrorismo no mundo atual. Vamos à nossa aula? Queridos, o assunto desta aula é sobre a questão terrorista, o terrorismo. Mas para nós sabermos melhor sobre isso, vamos verificar quais eram os conflitos do século XXI, Como é que eles vão se caracterizar? É importante nós lembrarmos que o século XX é conhecido como a Era da Guerra Total. Por que como Era da Guerra Total? Foi o momento em que nós tivemos ali as grandes guerras mundiais, A Primeira, a Segunda Guerra. Também vivenciamos o período que nós chamamos de Guerra Fria, nesse contexto do século XX. Por isso que, para muitos historiadores, o século XX é conhecido como a Era da Guerra Total. O século XXI é conhecido como a Era da Insegurança, que nós temos a presença de ataques terroristas, como também um período de terror, um período de medo, um período de apreensão, um período mesmo de insegurança. E o século XXI, uma das coisas que vai marcar este período, que vai ocasionar justamente a Era da Insegurança, é o ataque terrorista do 11 de setembro de 2001, que vai marcar aí o início desse processo, desse período de terrorismo, ok? Então, o que é o terrorismo? Terrorismo, trouxemos aqui um mapa mental para vocês olharem, Tem aqui algumas ilustrações para nós verificarmos essa era da insegurança no século XXI, Então, qual é o conceito de terrorismo? Terrorismo é qualquer tipo de ação violenta cometida com o intuito de intimidar, ferir ou matar cidadãos para garantir a defesa de uma causa, seja ela política, econômica ou religiosa. Isso é a característica, o conceito de terrorismo. Nesse conceito de era de insegurança do século XXI, terrorismo, nós temos alguns grupos que vão se formar, que são conhecidos como grupos terroristas. Dentre eles, a Al-Qaeda. O que seria a Al-Qaeda? É uma organização fundamentalista islâmica fundada em 1988 por Osama Bin Laden e Abdullah Azzam, tendo por objetivo inicial a expulsão das tropas soviéticas do Afeganistão. A presença das tropas norte-americanas na Península Arábica fez com que a Al-Qaeda iniciasse uma campanha contra os Estados Unidos. Então, a Al-Qaeda foi idealizada, foi fundada por Bin Laden e Azzam, e o objetivo deles era expulsar quem? As tropas soviéticas do Afeganistão. No contexto ainda ali da Guerra Fria, em que houve a questão da invasão da região afegã pelos soviéticos ainda durante a Guerra Fria, ok? O nosso próximo grupo, caracterizado como terrorista, é o Talibã. Quem é o Talibã? É um grupo fundamentalista que surgiu no Afeganistão em 1994, durante a Guerra Civil Afegã. Esse grupo, que defende uma visão radical da lei islâmica, governou o Afeganistão de 1996 a 2001, impondo um governo violento e autoritário. Foi derrubado pelas tropas norte-americanas em 2001, mas retornou ao poder 20 anos depois, quando as tropas americanas justamente saíram do território afegão. Então, temos também um outro grupo terrorista no território do Afeganistão, que é o Talibã, certo? Al-Qaeda e Talibã estão ali inseridos no cenário, no país do Afeganistão. O nosso próximo grupo é o Estado Islâmico. O Estado Islâmico do Iraque e Levante, que é conhecido também como EI, é um califado com atuação terrorista que controla regiões no Iraque e na Síria e baseia a sua ideologia em interpretações radicais de determinados princípios do islamismo. Quando se fala de califado, é em relação a ter um estado em que a presença do governante vai ser um califa. Califa é um líder religioso e, de acordo com a ideologia, com a religião muçulmana, ele é vamos dizer assim, um descendente, político e religioso de Maomé. Então, estamos aqui verificando questões da cultura muçulmana, certo? Então, o Estado Islâmico é um desses grupos
considerados aí terroristas dentro desse contexto que nós estamos observando da era da insegurança já no século XXI, certo? Então, dando continuidade, vamos ao nosso texto que fala sobre o ataque terrorista de 2001, em que nós temos o sequestro de 4 aviões comerciais pela Al-Qaeda, destruição do World Trade Center, danos ao Pentágono e a queda do voo 93. Foram registrados 2.977 vítimas que morreram nos ataques. Esse ataque terrorista, ele foi idealizado pelo grupo terrorista Al-Qaeda e a função deles era destruir um grande centro comercial e emblemático dos Estados Unidos, que era o World Trade Center. Eram 2 torres e a intenção deles era desestabilizar justamente a economia e a segurança estadunidense. Então, quando houve esse ataque terrorista, o mundo ficou empolvoroso, né? E começa o que nós chamamos de guerra ao terror, que foram justamente operações militares no Afeganistão, lideradas pelo presidente George Bush. George Bush, ele é norte-americano, certo? Para derrubar o regime talibã e eliminar a Al-Qaeda. Vamos verificar a questão da segurança e política, implementação de medidas de segurança rigorosas em aeroportos e fronteiras ao redor do mundo. E também a questão do Patriot Act, ou seja, ato patriótico, que significa o quê, né? O que foi esse ato patriótico? Uma expansão dos poderes de vigilância e investigação das agências de segurança nacional. A partir do ataque terrorista de 2001, a questão de segurança nacional nos Estados Unidos ela foi mais intensa, havendo ali uma grande questão de observação, de vigilância e também de cuidado para verificar quem estava adentrando ao território norte-americano. Então, a questão de fazer visitas ao território norte-americano ficou cada vez mais restrita após o ataque de 11 de setembro. Então vamos lá, a guerra do Afeganistão entre 2001 e 2021. Vamos verificar qual foi o contexto. O contexto foram os ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, liderados pela Al-Qaeda. O objetivo era justamente derrubar o regime talibã e eliminar a presença da Al-Qaeda no país. Então trouxemos agora aqui para vocês alguns fatos da guerra do Afeganistão, né? Quais são as fases do conflito dessa guerra, né? Que ocorreu entre 2001 e 2021. Temos a queda do Talibã entre 2001 e 2022, as forças da coalizão que estava sob responsabilidade, sob controle dos Estados Unidos, junto com a Aliança do Norte, que eram os opositores do Talibã no Afeganistão, conseguiram derrubar o regime talibã. O nosso próximo tópico vai falar o seguinte: a questão da reconstrução e insurgência. Hamid Karzai, ele foi eleito presidente, mas o Talibã começou a reconstruir suas forças, levando a uma insurgência prolongada. Esse presidente do Afeganistão, nesse momento, ele vai ser uma peça fundamental para desenvolver e fazer um realinhamento da política afegã. Porém, o seu governo ele vai ter a presença de corrupção e também de uma certa instabilidade política interna, mesmo ele estando numa situação de tentar manter a paz e tentar reestabilizar o território afegão, certo? Nossa próxima fase do conflito fala sobre questão ao aumento de tropas e estratégias de contra-insurgência entre 2009 e 2014. Esse período ele é marcado por operações militares que vão se intensificar, focando em estratégias de contra-insurgência para estabilizar o país. Quando se fala de contra-insurgência, nós queremos falar aqui em questão de pessoas que estavam contra ao governo que estava sendo implementado, certo? A nossa próxima fase é a transição e retirada, e ela acontece entre 2014 e 2021. Em 2020, um acordo de paz foi assinado entre os Estados Unidos e o Talibã, levando à retirada das tropas americanas, concluído em agosto de 2021. Então, essas questões, né, foram pontos aí cruciais durante a guerra do Afeganistão, entre 2001 e 2021. Vamos lá, continuando.
Estamos aqui num cenário, infelizmente, de guerra, de uma cidade que foi bombardeada durante a guerra do Afeganistão. Então, vocês podem observar que nós estamos aqui em um local em que ele está totalmente destruído. E há ali a presença de uma mulher, que é ao meu lado, né? Em que vocês podem ver que ela está tentando voltar à normalidade. Mas a guerra, ela tem os seus impactos e suas consequências. Dentre elas, as perdas humanas. Morte de dezenas de milhares de civis afegãos, além de milhares de militares e insurgentes. Insurgentes são aquelas pessoas que estão contra o governo, tá? São aqueles grupos de guerrilheiros que estão ali presentes nesse contexto de guerra. Então, esse é um dos impactos mais gritantes durante um processo de guerra, certo? Continuando, vamos verificar também que há deslocamento e crise humanitária, violência e insegurança. Eles estão num ambiente que a qualquer momento pode haver um bombardeio, pode haver uma detonação de uma bomba, pode ter um tiroteio. Então, esses locais eles vão ser propícios para violência e insegurança, e a população civil vai buscar refúgio em outros territórios. Por isso que a presença desse deslocamento e a crise humanitária vai estar inserida nesse cenário. Vamos verificar também a questão da economia e desenvolvimento, em que haverá a corrupção, infelizmente, a má gestão e a contínua insegurança vão limitar o progresso. Imaginem, estamos num cenário de guerra, é preciso fazer uma reestruturação, uma reorganização. E claro que isso demanda aí recursos financeiros. E esses recursos financeiros têm que ser usados, né, de uma melhor forma para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão ali naquele local. Vamos verificar também o retorno do Talibã. Após a retirada das tropas americanas e da coalizão em 2021, o Talibã rapidamente retomou o controle do Afeganistão, capturando Cabul em agosto de 2021. Para quem não sabe, Cabul é a capital do Afeganistão, então é a principal cidade do território. Então, quando as tropas americanas saem do território afegão, o Talibã consegue reaproximar-se, consegue reconquistar a capital afegã e tomando ali o poder, certo? Vamos agora conhecer a Guerra do Iraque, que ocorreu entre 2003 e 2011. Antecedentes: denúncia americana e inglesa de que o Iraque possuía armas de destruição em massa. Queridos, armas de destruição em massa são o quê? São armas nucleares, biológicas e químicas, ou seja, uma arma que vai ocasionar a morte de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, essa denúncia vai fazer com que haja a invasão do território iraquiano. Então, eles também vão alegar que há uma possível ligação entre Saddam Hussein e os grupos terroristas. Saddam Hussein era o governante do Iraque neste momento, certo? E qual era o objetivo deles? Derrubar Saddam e estabelecer um governo democrático, visto que o Iraque estava inserido em um governo ali, vamos dizer assim, autoritário. E ele controlava ali a região e também, principalmente, os recursos minerais que há no Iraque, como, por exemplo, o petróleo, certo? Guerra do Iraque tem a sua invasão no dia 20 de março de 2003. Saddam, ele foi capturado em dezembro de 2003. E temos o estabelecimento da Autoridade Provisória da Coalizão sob liderança dos Estados Unidos. Aqui vocês podem ver um conjunto de imagens, né, que vai realmente retratar essa guerra do Iraque, ok? Crescimento de rebeliões, guerra civil não declarada vai resultar em milhares de mortos e também a adoção de táticas de contra-insurgência, aumento de tropas americanas em 2007. Tudo isso vai estar inserido nesse contexto de invadir o território iraquiano por conta de denúncias de que o território havia ali a presença de armas nucleares, armas de detonação e de mortandade em massa. Quais são as consequências dessa guerra? Morte de centenas de milhares de iraquianos, dentre eles civis, militares e insurgentes. Deslocamento interno e busca por locais seguros.
Aqui nós temos o que? A presença de refugiados. Quem seriam esses refugiados, professora? Justamente a população civil, que estava ali no meio do fogo cruzado e necessitava de um local seguro para a sua sobrevivência. E como um cenário de guerra, nós vamos observar o que? A sua infraestrutura danificada. Devido a quê? Devido aos bombardeios empreendidos naquele local. Aumento de desemprego e corrupção. Em 2008, os Estados Unidos e o Iraque vão assinar um acordo sobre o Estatuto das Forças, conhecido como SOFA. E em 2011, os americanos saem do território iraquiano. Então, nós até agora vimos 2 conflitos aí inseridos nesse processo de era da insegurança. Então, dentro desse contexto também, vamos observar o que foi a Primavera Árabe. Nós trouxemos aqui para vocês um mapa em que ele mostra, né, os territórios em que nós temos a presença dessa Primavera Árabe. Então, a Síria em vermelho escuro é a origem do conflito. Em azul escuro nós temos os governos derrubados, observem aí no mapa, certo? Em azul claro nós temos protestos e mudanças governamentais. Em azul, desordem civil sustentada e mudanças governamentais. Em vermelho, grandes protestos e amarelo, os protestos menores. A Primavera Árabe, ela tem o seu antecedente, né, por conta de governos autoritários, governos repressores e também por conta da prática da violência. Então, em 2010, vai ter início a Primavera Árabe, que é um movimento de contestação dos países muçulmanos, iniciado na Tunísia e que vai ocorrer até os nossos dias. Esse movimento vai se caracterizar na luta pela democracia e por melhores condições de vida, decorrentes da crise econômica, desemprego e falta de liberdade de expressão. Além disso, né, nós podemos observar como causas da Primavera Árabe o desemprego, alto nível de corrupção por parte dos dirigentes da sociedade, falta de liberdade política e de expressão, população jovem, educada e antenada às novidades políticas do mundo, levando em consideração que nós estamos na era da globalização. Então, as informações elas são dadas em tempo real. Logo, os jovens eles têm acesso a novas tecnologias, às novas informações, e eles querem aplicar essas tecnologias, essas inovações aos seus territórios, ok? Vamos também verificar, dentro desse contexto da Primavera Árabe, a percepção de isolacionismo e desprezo da elite do país. E na Tunísia, uma situação que vai acontecer e vai marcar a Primavera Árabe é justamente o jovem Mohamed Bouazi, que vai atear fogo em seu próprio corpo como uma forma ali de protesto nesse contexto da Primavera Árabe, ok? Então, dentro desse contexto, né, vamos verificar a questão também do conflito sírio, que começou em 2011 e vai até a atualidade. Vamos lá. Na Síria, nós temos aí alguns conflitos, né? Dentre eles, vamos observar aqui a questão do governo sírio. Como é que o governo sírio ele estava organizado? Liderado por Bashar al-Assad, apoiado por Rússia, Irã e Hezbollah. Controla grande parte do território sírio. Dentro do contexto sírio, também temos a questão da presença de grupos rebeldes, que são Exército Livre Sírio e outros grupos islamistas moderados e extremistas. Receberam apoio variável de potências ocidentais e regionais. Ao lado desses grupos rebeldes, temos também a presença do Estado Islâmico, ou ISIS, que vai perder a maioria dos seus territórios desde 2019 e continua a ser uma ameaça insurgente na Síria. Também temos a questão de outros grupos jihadistas, que incluem a Frente al-Nusra, que agora é conhecida como Hayat Tahrir al-Sham, que controlam partes da província do Idlib. E também a presença de curdos, que são unidades de proteção popular, que tem a sigla YPG, e pelas Forças Democráticas Sírias, SDF, controlam áreas no norte e nordeste da Síria e têm recebido apoio dos Estados Unidos na luta contra o ISIS. Então, todos esses grupos, né, todos esses conflitos estão num único território, que é justamente o quê? A Síria.
E agora, nós trouxemos para vocês uma linha do tempo em que vai demonstrar justamente essa questão desses conflitos na Síria. Então, em 2011 e 2012, temos a questão dos protestos pacíficos que vão transformar-se em guerra civil. Rebeldes e tropas governamentais vão estar brigando de um lado e do outro, e quando se fala de guerra civil, é uma guerra dentro do próprio território. Estamos falando do contexto da Síria, certo? O nosso próximo tempo aí é 2013 a 2014, em que nós temos jihadistas e o Estado Islâmico que vão ganhar território e influência. E o nosso próximo período temporal, vamos a ele, de 2014 até a atualidade, nós temos os Estados Unidos que vão liderar uma coalizão contra o Estado Islâmico. A Rússia, em 2015, vai apoiar o regime de Assad. Irã e Hezbollah vão fornecer apoio militar ao governo sírio. E a Turquia vai colocar ali operações militares contra o Estado Islâmico. Então, nesse período de tempo, nós temos aí um período muito conflituoso, em que a presença da guerra civil vai ser uma causa instável, ocasionando ali perdas para todos os lados, principalmente para a população civil. Vamos agora verificar quais são as consequências e os desafios do conflito sírio. Destruição de cidades inteiras, deslocamento de milhões de sírios, necessidades urgentes de assistência humanitária, reconstrução e apoio a refugiados. Além disso, vamos verificar a questão de rivalidades entre potências regionais como Arábia Saudita e Irã, e globais como Estados Unidos e Rússia. Esforços de paz e negociações são frequentemente frustrados por contínuas hostilidades e interesses divergentes das partes envolvidas. Então, nesse contexto de guerra, nesse contexto de conflitos internos na Síria, a grande prejudicada nessa situação é a população civil, que está vivendo ali num momento de insegurança, num momento de terror, e buscam ali refúgio político, refúgio para sair daquele ambiente instável em que eles se encontram, certo? Vamos agora observar a questão dos conflitos na Ucrânia, de 2014 até a atualidade. Então, quais são as causas, né? A aproximação do governo ucraniano com as grandes potências ocidentais. Quais são elas? Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. Lembrando que a Ucrânia é um território que fica bem próximo à Rússia. E a Ucrânia ela tenta fazer parte de uma organização que é conhecida como Tratado do Atlântico Norte. Essa organização ela está sob liderança dos Estados Unidos. E há um receio da Rússia de que a Ucrânia ela se alinhe aos Estados Unidos e que eles acabem ali perdendo o acesso aos benefícios que a Ucrânia traz para o território russo. Para quem não sabe, a Ucrânia ela é conhecida como o grande celeiro da Europa. Então, é ela que fornece ali muitos grãos para a Rússia. E isso foi um motivo ali para que houvesse esses conflitos na Ucrânia. Não é o único, mas é um dos, certo? Então, vamos verificar também a questão da contestação da soberania ucraniana, efetivada pelo governo russo em razão dos seus laços históricos com a Rússia. Todos esses elementos que eu falei para vocês agora são características do conflito da Ucrânia acontecendo atualmente, certo? Guerra no Donbás, leste ucraniano. Rebeldes pró-Rússia, ou seja, a favor da Rússia, declaram a independência das regiões de Donetsk e Luhansk. Eu não sei falar russo, tá, gente? Intervenção russa, apoio militar russo aos separatistas, certo? São características da guerra no Donbás, que fica no leste ucraniano. Acordo de Minsk, em setembro de 2014 e fevereiro de 2015, foram assinados os acordos de Minsk, que estabeleceram um cessar-fogo e medidas para resolver o conflito. No entanto, as tréguas foram frequentemente violadas e os combates continuaram. Tentaram fazer um acordo diplomático, tentaram acabar com o conflito, mas os combates ainda são pertinentes.
Conflito de baixa intensidade entre 2015 e 2021. Guerra de trincheiras de baixa intensidade com combates esporádicos e contínuos bombardeios. Quando se fala de guerra de trincheiras, é uma guerra em que não há uma mobilidade de tropas. Eles ficam estagnados, eles ficam parados e tentam assegurar a posse daquele território que eles estão defendendo. Então não há uma evolução significativa durante as táticas ali de guerra, ok? Mais de 13 mil pessoas morreram e cerca de 1,5 milhão foram deslocados internamente. Ou seja, verificamos aí a questão de um êxodo interno, né? Uma saída interna, um deslocamento interno em busca ali de um local seguro para sua sobrevivência. Vamos verificar que em 2022, houve a invasão russa no território ucraniano. Então, vamos verificar o reconhecimento russo das repúblicas separatistas de Donetsk e Luhansk. Nesse período vai ter a presença de combates intensos em várias partes da Ucrânia, incluindo tentativas de capturar a capital Kiev. Então, no mapa, vocês podem observar aqui, as tropas russas são essas setinhas vermelhas que vocês estão vendo aí. A Ucrânia, ela faz fronteira com a Rússia. Então, a Ucrânia, ela é um território ali, vamos dizer assim, possuía ali um acordo, né, teoricamente com a Rússia. E quando a Ucrânia tenta se aproximar dos Estados Unidos, a Rússia se vê ali intimidada e também com receio de perder os seus benefícios que eles conseguem adquirir através da exploração dos recursos ucranianos. Essas estrelinhas que vocês estão vendo no mapa, eles representam o quê? Os ataques que foram colocados e foram instituídos no território ucraniano, ok? Resistência ucraniana, comunidade internacional condenou esta prática russa e aplicou sanções econômicas severas contra a Rússia e um aumento no apoio militar e humanitário à Ucrânia. Então, esses fatores, né, vão demonstrar o quê? Que há uma mobilização internacional para que esse conflito ele chegue ao fim. Só que nem a Rússia quer ceder e a Ucrânia também não quer ceder, né? Ou seja, eles não querem ter o seu território ali invadido e a Rússia não quer deixar né, o território ucraniano viver a sua autonomia. Quais são as consequências? Milhões de ucranianos buscando refúgio em países vizinhos e dentro da própria Ucrânia. Cidades foram devastadas e a infraestrutura foi severamente danificada. Então, no contexto de guerra, nós vamos observar aí que a população civil vai ser uma das mais afetadas, tendo ali muitas cidades totalmente destruídas por conta dos constantes bombardeios em que eles estão inseridos. Aumento das tensões entre Rússia e o Ocidente, especialmente com a OTAN e a União Europeia. As sanções contra a Rússia e a interrupção das exportações de grãos na Ucrânia afetaram a economia global. Então, nesse contexto que nós observamos agora, da guerra da Ucrânia, vocês observem que houve ali repercussões mundiais. Não foi somente no leste europeu que houve problemas em relação ao abastecimento por conta de grãos, não foi somente a Rússia que saiu ali prejudicada, até porque, como o território está em constante, vamos dizer assim, bombardeio, as plantações também vão ser afetadas. Imaginem, né, um local em que está tendo fogo direto, está tendo queimadas, está tendo bombardeios. Esse território não vai conseguir produzir o alimento necessário para abastecer a localidade. Então, esses conflitos atuais, eles demonstram justamente essa era de insegurança presente no século XXI. A era do terror, a era em que as tecnologias estão cada vez mais avançadas, mas a ambição, a busca por territórios, a busca por poder ainda é bastante presente. E isso está alinhado também à presença de guerras, de conflitos internos, a busca pela soberania nacional. Então, isso faz parte do que nós chamamos aí da era do terror. Esta foi a nossa aula e até a próxima.